Provérbios 20, versículo 27. Em tudo dai graças, tá? Amém? Pega isso para ti. Tudo dai graça. Em tudo dai graça. Porque tudo coopera para o nosso bem. Isso foi o que o Senhor falou. Então, vamos lá. Provérbios 20, versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do seu ventre, do seu interior. Amém? Pai, nós queremos te pedir hoje à tarde, Senhor, nós queremos te pedir demonstração do Espírito e poder. Senhor, não vamos basear, não queremos e não podemos basear a nossa fé em sabedoria humana, em argumentos, em sofismo, seja lá o que for. Senhor, nós queremos ser edificados na nossa fé pelo teu poder. Por isso, faz com que a tua palavra seja espírito e vida em nós, Senhor. Porque para ti não há barreira, não há impedimento, nada pode te deter, Senhor. Alcança-nos, Senhor, na nossa singularidade, na nossa individualidade e fala a cada um de nós, segundo o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós, Pai eterno, nós te invocamos, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor nos conceda o conhecimento das coisas grandes e firmes que não sabemos e que o Senhor vê que nós precisamos saber, porque os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Senhor, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E nós, Senhor, a tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. Assim, justificados pelo sangue de Cristo, nós queremos andar de fé em fé, de força em força, de glória em glória, para a tua glória, para teu louvor. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Você pode sentar? Obrigada. Eu quero falar hoje, até o título é As 10 Virgens. Quantos conhecem a parábola? Eu vou ler aqui, você vai acompanhar a leitura também, né? Mas nós vamos meditar em qual o ensinamento que o Senhor tem para nós. Normalmente, no começo da semana, eu já começo, Senhor, o que o Senhor quer para nós? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer falar conosco? Né? E já acho que foi na terça-feira, ele só falou isso, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Então, eu fui desdobrar algumas coisas aqui, e hoje nós vamos ter mais uma instrução, algo que a gente possa aproveitar para nosso crescimento, para nosso, na verdade, não é nosso amadurecimento em Deus. Para sermos esses cristãos maduros, esses filhos, né? Eu falei, se não me engano, foi a semana passada, que a mais alta posição que alguém que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo pode almejar, obrigada, amada, ministérios e tal, é ser filho. Não tem nada mais glorioso do que isso. Nada. Ser filho é o suprassumo do melhor que Deus preparou para algum ser, qualquer ser. Porque quando você vê um homem, uma mulher, né, você, nós, eu também, todos nós, amadurecendo no Senhor, você tem certeza de que você está diante de alguém em quem o Espírito Santo está operando, está agindo. E esses são chamados filhos do Altíssimo. E só estes é que experimentam a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, conforme Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, é aquele tempo de cristianismo, vamos dizer assim, você fala, eu escuto, saio e não faço mais nada durante toda a semana, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. E eu acredito que todos nós que estamos observando as coisas que acontecem, já estamos conscientes disso, amém? A gente, né, porque os dias, eles estão se atropelando, mas muitas coisas também estão se atropelando. Eu quero, se o senhor assim quiser, eu vou tocar um pouco nesse assunto, nesses momentos que vamos ter aqui. Abra agora em Mateus 25. Você vai ter que acompanhar. Deixa eu dizer uma coisa enquanto você procura. Procura e presta atenção aqui. Seja como os crentes de Bereia. Como é que eram os crentes de Bereia? Quando alguém ia falar com eles, eles abriam as escrituras, eles só tinham o Antigo Testamento, mas eles abriam lá para ver se era isso mesmo. Seja um crente bereano. Seja alguém que... Porque hoje
atualmente, depois de 2020, quando a igreja passou a ser online, né? A partir de 2020, a igreja passou a ser online. Tem muitas vozes na internet. E tem muitas vozes que, aparentemente, elas conduzem para a vida, mas, na verdade, elas conduzem as pessoas para si mesmas. As vozes que você ouvir, se ela não te conduzir para Jesus, larga imediatamente de mão. Agora, para ver se aquela voz está te conduzindo a Jesus, você tem que conhecer a Escritura e analisar tudo. Mas quando eu digo tudo, é tudo. Por exemplo, uma frase que tenha lá, sei lá, agora vai falar professor de português, que tenha lá um E para somar, que é a soma, né? Em vez do E tem um mas, aí já existe corrupção na palavra. Você entende o nível? Porque nosso Deus é extremamente detalhista. Se você for analisar como as instruções que ele deu para a edificação do tabernáculo no deserto, você vai ver medida, tipo de material, tipo de tintura, quantas varas, como é que vai fazer isso, qual é a madeira que vai usar, como que vai revestir, tudo. E ele sempre foi e sempre será detalhista. Detalhista. Então, o que acontece? Analisemos, o apóstolo Paulo disse, analisemos tudo e retenhamos o que é bom. Sabe qual é a minha preocupação? Eu não me lembro o nome dele, havia um escritor que escreveu Caçadores de Deus. Se alguém lembrar o nome aí, eu não lembro o nome do autor. Ele escreveu um livro, Caçadores de Deus, certo? Agora, presta atenção aqui. Tem gente hoje que não é caçador de Deus. Ele é caçadores de Deus para serem habitados por Deus, né? Mas eles são caçadores de notícias. Eles são caçadores de profetas. Eles são caçadores de justificativas para as coisas que estão acontecendo. Amados queridos, eu vou dizer uma vez só, talvez diga outra, se eu me... Né? Pode ser que eu diga 3 vezes, né, pastora? Pode ser que eu diga mais de 3 vezes. Sejamos fincados na palavra. Porque muitas pessoas estão gastando tempo que poderiam estar se alimentando, se fortalecendo, buscando ser cheios do Espírito Santo, escutando esse profeta, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, e aquele outro, e aquele outro. E quando você começa a analisar, você vê que há coisas que não batem. Então, amados, é um tempo em que nós precisamos estar vigilantes. Há um grupo de avisos, quando eu sei alguma coisa, eu coloco lá para a gente poder compartilhar e saber o que está acontecendo. Mas seja teu instrutor, o Espírito da verdade. Seja teu instrutor aquele que glorifica Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele me glorificará. Você sabia que não dá para glorificar Jesus sem o Espírito Santo? Porque a verdadeira glória dada ao Espírito Santo, ela vem pela operação do Espírito, ao Senhor Jesus, ela vem pela a operação do Espírito Santo dentro de você. Quando você sente aquela... Meu Deus, Ele me salvou. O teu ventre, o teu interior exulta. É ali o Espírito Santo glorificando o Senhor Jesus para você. Então, apatia, indiferença, sabe, mornidão, aquele negócio, isso nada a ver, eu vou pensar mais tarde, essas coisas não tem como receber de Deus. Então, as pessoas procuram, em muitos lugares, a partir de 2020, justificativas para as coisas que estão acontecendo. A justificativa está em Mateus 24. Não precisa ouvir ninguém. Vai lá, Mateus 24, estuda que você vai orar e vai buscar. Mas qual é? Mas o que quer dizer? Começa entendendo o que são as palavras. Eu vou procurar. O que significa essa palavra, Senhor? Porque eu sempre fui crica com o Senhor. Tá muito bem. Aqui, a parábola das 10 virgens, nós vamos ver. Tem que ter vasilha de azeite. Tá, Senhor, entendi. Agora... como é que é ter vasilha de azeite?
De reserva. É isso que nós vamos ver hoje. Porque eu posso ler 500 vezes. Eu tenho que ter azeite na lâmpada e eu tenho que ter uma botija de azeite de reserva. Muito bem. Eu posso ler 500 vezes. Isso não se consolida, isso não se torna realidade, isso não se torna verdade, isso não se torna em vida em mim, se eu não souber como que eu tenho que amealhar, como que eu tenho que guardar azeite numa vasilha à parte, além daquele que eu tenho na lâmpada. Você entendeu? Então, quando nós temos esse interesse nas coisas do Senhor, nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, o que ele diz para nós, Mateus? Ele diz lá, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e estas coisas, quais coisas? Comer, vestir, morar, vos serão acrescentadas. Neste tempo, o Senhor, amada igreja, vai guardar os seus. Ele vai guardar os seus, porque Ele é fiel. Agora, quem são os seus? Os seus que Ele vai guardar são aqueles que têm a lâmpada acesa, preparada, e que têm azeite na botija. São aqueles lá da igreja de Filadélfia, Filadélfia, assim, que você encontra lá, que o Senhor diz, como você guardou a minha palavra, ou seja, obedeceu a minha palavra, e não negou o meu nome, também eu vou te guardar das coisas que virão. No Antigo Testamento, um fato histórico, é uma parábola para nós, para o nosso tempo, que é o povo de Israel lá em Gósen, enquanto o Egito era destruído. Amados, o Egito está sendo destruído. Não é o Rio Grande do Sul. Não é o Rio Grande do Sul. Há pessoas que se enganam tentando buscar as justificativas para a destruição no Rio Grande do Sul. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ela é mundial. Ela é mundial. Por que ela é mundial? Porque o Senhor disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Ela se cumprirá. Não vai cair nem um pingo, nem no J, um tio, que não se cumpra. Só que ele disse, você obedeceu a minha palavra, e veja, não é a palavra de um pregador, é a palavra do Senhor. Você obedeceu a minha palavra e não negou meu nome, então eu te guardarei, eu te guardo. Então, querida e amada igreja, não tema, só faça a provisão. Faça a provisão. E aqui, não adianta, eu preciso saber o que ferve aqui no meu interior para eu ver onde eu tenho que consertar. Por mais que nós tenhamos intimidade e que nós conversemos sobre todos os assuntos, eu não posso entrar no interior do meu esposo para fazer por osmose, nem ele para mim. O que essas virgens sábias disseram, não posso te dar do meu azeite. Não tem como. Porque é uma conquista pela prática, é uma conquista de que nós vamos ver aqui, é uma conquista que você vai ajustando as coisas, que eu vou ajustando as coisas na minha vida e vou esquecendo de mim e colocando para dentro aquilo que vai, então, gerar essa certeza, essa confiança no Senhor. Entendeu? Então, vamos ler essa parábola com essa perspectiva, e depois, então, vamos conversar um pouquinho a respeito. Então, diz aqui, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O esposo é o rei, sabemos disso. E 5 delas eram prudentes e 5 tolas. As tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que vos falte a nós, que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, diga vendem. Diga o óleo tem que ser comprado.
Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse não vos conheço do Senhor é porque ele só reconhece aqueles em cujo ser está a semelhança dele. Entendeu? Se ele se vê em alguém, esse ele conhece. Então, por isso que nós precisamos trabalhar para mudar a nossa mente. Porque mudando a nossa mente, segundo a palavra de Deus, nós vamos nos transformando e nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Então, você perceba que todas as cartas que nós vamos ler, todas as cartas do Novo Testamento, elas não são faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, se você faz isso, faz aquilo. Não. Elas são esclarecimento de como é esse novo homem que foi ressuscitado juntamente com Cristo e assentado nos lugares celestiais. Então, quando você lê o Novo Testamento, leia para ver se a Escritura e a tua imagem que se reflete na Escritura coincidem. E se não coincidir, tem trabalho aí para fazer, tem preço a pagar, tem renúncia, tem cruz, para ficar parecido com aquilo que você vê ali. Amém? Então, por exemplo, quando eles dizem... O apóstolo Paulo diz, né? Aquele que roubava não roube mais. Ele não é só não roubar mais. É ter uma nova natureza que não gosta, não quer e nem pensa sequer, não passa pela cabeça de roubar. É uma transformação. Entende? Então, porque se trata de uma lista de coisinha que eu tenho que fazer, então eu caio num espírito religioso. Se eu fizer isso, está tudo bem. Não. Se eu me transformar, por ter mudado minhas ideias, segundo a palavra que eu li, então sim, ele vai dizer, eu te conheço, você é parecido comigo. E essa tarefa, além de falar do Senhor para os outros, é a nossa tarefa. É isso que nós temos que fazer, para que naquele dia Ele nos receba. Então, vamos lá. Eu já li, né? Muito bem. Aqui, nós lemos em Provérbios 20, 27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esse Espírito, existe na palavra de Deus palavras que a tradução é Espírito. Por exemplo, o Espírito Santo é Rosh HaKodesh. Mas esse Espírito aqui, segundo o Strong, é Neshama. É o espírito do homem, é o espírito humano, certo? Aí, o significado dessa palavra, agora é aula, tá? O significado dessa palavra é explosão, o que respira, inspiração, alma, espírito, aquilo que absorve o ar e solta o ar. Acompanhando até aqui? Então, eu quero me deter aqui num significado que é inspiração. Inspiração aqui, não no sentido, eu fui inspirado agora, eu vou escrever uma música, eu vou escrever um livro. Não é nesse sentido. É inspiração de ar. Puxe ar para dentro. Solte ar. Inspiração e expiração. É nesse sentido, certo? Então, a inspiração é o processo de sugar o ar para dentro, sim? Para respirar, eu puxo o ar para dentro, depois eu solto o ar para fora. Então, essa inspiração que nós estamos falando aqui, para entender algumas coisas que precisamos entender, é o processo de sugar o ar para dentro do organismo, para depois liberar para fora do corpo pela expiração. Isso forma um círculo, né, respiratório. Muito bem. Esse processo de absorver e liberar é que é a lâmpada do Senhor. Olha que lindo. O Senhor está olhando. O que eu estou botando para dentro? E o que eu estou soltando? Por quê? Provérbios 20, 27, ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior. O Senhor está olhando.
Malaquias, os servos do Senhor falavam uns aos outros e o Senhor prestava atenção. O que o Senhor prestava atenção? Aquele que expirava e aquele que inspirava. Eu recebo e eu libero. Eu recebo e eu libero. E o Senhor prestava atenção e anotava tudo. E ele disse, eles serão para mim tesouro particular naquele dia que eu vou preparar. Quem quer ser tesouro particular do Senhor? Então diga, Senhor, me ensina a ter azeite na lâmpada e ter a sobra. Amém. Certo? Então, esse processo de absorver e liberar é a lâmpada do Senhor. Ele examina. Agora, na parábola das 10 virgens, como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Como que eu vou aplicar isso amanhã? Como que eu vou aplicar isso nos meus relacionamentos? Na minha vida com Deus e na minha vida com o próximo. Como que eu vou fazer isso? Os cristãos sinceros são as virgens sábias. E os hipócritas, aqueles que mostram o que não são as virgens tolas. São tolas. Né? E também essa mesma posição, ela está representada, eu acho que é Mateus 7, mas depois nós vamos ver, se for o caso, quando o Senhor diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, está construindo a sua casa em cima da rocha. Esse é o sábio. Veja, recebe e pratica. Recebe e pratica. Recebe e pratica. Amém? Então, o que acontece aqui, que eu até anotei, são realmente sábios ou tolos, aqueles que o fazem nos assuntos da sua alma. Por quê? Uma pessoa pode ser inteligente, pode ter um QI alto, pode até ter sabedoria segundo o mundo, mas para Deus isso não vale nada. Porque o que importa realmente é a sabedoria de Deus nos guiando. Espírito de revelação e de sabedoria pode nos ser dado para entender a situação, conhecer a situação e saber como viver na situação. É uma oração que todos nós podemos fazer e ensinar nossos filhos a fazer também. Senhor, dá-me espírito de revelação e sabedoria. É outro espírito? Não, é o mesmo. É o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu fico entusiasmada quando eu falo isso, porque tudo o que diz respeito à vida e à piedade já nos é ensinado na palavra, já nos foi dado. E muitas vezes nós vivemos uma vida meio que, desculpa a palavra, eu acho que a gente está se esforçando, né? Mas há pessoas que invocam o nome do Senhor, mas vivem uma vida medíocre, vivem uma vida sem desfrutar de algo tão grandioso que o ser humano não conseguiu imaginar. Só Deus para imaginar o que Ele deu para nós. E quando nós recebemos e nós não valorizamos, sabe o que acontece? Ele tira e dá para aquele que valoriza. Porque Ele disse, aquele que tem, será acrescentado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. E uma vez eu disse, mas senhor, aquele tem pouco, outro tem mais, o Senhor dá para aquele que tem mais. Sabe por que aquele tem mais? Porque ele pagou o preço, porque ele chorou, porque ele buscou, porque ele jejuou, porque ele clamou, porque ele disse, eu não te largo enquanto o Senhor não me der aquilo que está prometido na sua palavra. Então, aquele que, mas tem pouco, dá para aquele que tem mais, porque ele aplicou. Né? Então, a verdadeira religião é a verdadeira sabedoria. O pecado é loucura, mas especialmente o pecado da hipocrisia. E aqui nós vamos ver algumas coisas depois. Porque os maiores tolos, tá, são aqueles que são sábios na sua própria presunção. Sábios na sua própria presunção. Igreja de Laodiceia. Eu sou rico, eu estou bem, está tudo bem comigo, eu não preciso de nada. E não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Então, os tolos são aqueles que presumem que está tudo bem com eles. Amados, diante da perfeição de Deus, sempre vai ter coisa que não vai estar bem. Deixa eu dar uma notícia para você. Sempre a verdade vai nos confrontar. Porque sempre há coisas que nós precisamos ajustar, alinhar, para poder estar, então, na presença do Rei. Estar preparados, né?
eles são... entre os piores pecadores são aqueles que fingem que são justos. Fingem que são justos. Por isso que a palavra de Deus diz, confesse o pecado um ao outro para que vocês sejam perdoados e curados. Porque quem confessa, né, se você tem um ancião, alguém que possa te escutar, que realmente tem experiência com o Senhor, que anda com Deus, que conhece a palavra, e você abre a sua vida, você terá no ombro aquela mão que diz, o Senhor garantiu o perdão. E isso é maravilhoso. Quando nós saímos sabendo com a certeza que Ele prometeu que todo aquele que se arrepende, confessa o pecado e abandona, esse é perdoado. Quantas vezes, e se a nossa mente nos acusa, mas já confessamos o pecado, choramos aos pés do Senhor, pedimos perdão, abandonamos o pecado, mas tem alguém de confiança, porque, né? É preciso, e que você pode abrir a sua alma, que eu posso abrir a minha alma, e você, e essa pessoa diz, mas meu amado, minha amada, o Senhor garantiu o perdão nessa tua situação. Ele prometeu isso. Então, que alívio. Que coisa bem boa. Eu, uma vez, o Senhor eu tive que fazer uma coisa que eu não queria muito fazer, que era trabalhar com uma pessoa que, no meu tempo de trabalho na faculdade, me perseguiu muito, mas muito mesmo, de verdade. Mas eu já era cristão, não dava muita bola, mas, enfim, era um problema. Todo o tempo tinha um problema. Só que essa pessoa ficou doente e não tinha ninguém para assisti-la e ela caiu nessa mão. E aí, como eu já tinha perdoado, eu não tinha nenhum sentimento outro, né, dentro de mim, tudo bem. Um dia, tratando exatamente desse assunto, era um homem, ele disse assim, eu fiz tanta coisa na minha vida que eu acho que Deus não vai me perdoar. Daí eu expliquei, né? Eu expliquei como que acontece e tal. E eu lembro assim, já é falecido há tempo, mas eu lembro assim que uma das maiores expressões de alegria que eu vi naquela pessoa foi quando ele disse assim, mas isso é bom demais. A certeza de ter sido perdoado. Então, queridos, aqui, nesses dois tipos de pessoas, nós podemos encontrar o que fazer e o que não fazer. Exatamente para ter, né, faz de conta que isso aqui é uma botija. Né, azeite na lâmpada e azeite de sobra. Porque se ele demorar, eu preciso ter garantia de que eu vou continuar firme até ele chegar. Amém? E é o azeite que garante. Bom, o que o processo de retirar aqui tem a ver com essa parábola da reserva do óleo. Tá? O alimento que você dá para a sua alma, aquilo que você absorve, é o que vai determinar o estado presente, despertos ou dormindo. Por isso que você tem visto pessoas falando atualmente nas igrejas, querido, pratica na segunda-feira. Pratica na terça, na quarta, na quinta, pratica. Por quê? Porque durante a semana, o que é que alimenta a alma? O que é que alimenta a alma? Aquilo que alimenta a alma é a inspiração, é o que eu boto para dentro. Então, se eu alimentar a minha alma com a palavra de Deus, com louvores, até ouvindo, sim, uma palavra inspirada de uma fonte que você conhece, porque atualmente, amados, não creem em qualquer pessoa. Conheça a história da pessoa. Se possível, conheça a trajetória, conheça o testemunho. Por quê? Porque tem muita maravilha na internet. Imagina, diz o velho ditado, nem tudo que brilha é ouro. Então, mas e como é que eu faço então? Pastor, o que eu faço? Ore, Senhor, Espírito Santo, me guia na verdade, porque lá em Tessalonicenses ele diz, aqueles que não amaram a verdade, o Senhor diz, Deus lhes enviará a operação do erro. Não é o diabo que engana, é Deus. E ele engana quem não ama a verdade. Nós podemos ler. Você quer ver onde é que está? Deixa eu achar aqui.
O Senhor está mudando a rota aqui, mas vamos lá. Deixa eu achar aqui que eu já vou falar para vocês qual é o texto. Procura lá em Tessalonicenses, que é um dos textos, é esse. 2 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2. Está falando da vinda do inimigo, né? O mistério da injustiça. Este que vem, que é o inimigo, versículo 9 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo, presta atenção, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Forte, né? Pesou aqui, agora ficou tenso o ar aqui. É Deus. Profetas que profetizam enganosamente, é Deus que manda eles. Mas por que Deus faz isso? Se Ele não quer que nenhum pereça? Porque eles não amam a verdade. Eles não amam a verdade. Quem não ama a verdade não receberá a verdade. E começamos entendendo que a verdade é a pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ama o Senhor Jesus, você pode orar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Pai, não envia para mim a operação do erro, nem para os que me são afetos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o que você inspira, que você recebe, põe para dentro, é que vai determinar o nosso estado, acordados ou dormindo. Dessa forma como falei. Está dando para acompanhar? Compliquei alguma coisa? Posso prosseguir? Amém. Então, aquilo que nós colocamos para dentro, o alimento que nós damos à nossa alma, ele, como eu disse, estabelece a nossa situação, mas também nos ajuda no nosso alinhamento e na nossa correção do caminho. Amém? Porque se eu ponho para dentro um estudo da palavra, uma leitura da palavra, uma oração na palavra que me edifica, eu estou me alinhando. Eu estou andando, né? Correção no caminho. Para quê? Para andar e preparar as lâmpadas. Vejam aqui que todas dormiram. Todas. 100% dos crentes dormindo. 100%. E Jesus não mente. Mesmo quando ele conta uma parábola, a parábola é uma história que é a verdade contada de uma forma figurada, basicamente. 100% dormindo. E aí se ouvir um grito: eis o noivo. Outro dia a gente fala sobre o casamento judaico, mas deixa assim. Eis o noivo. Todos acordaram no susto. Todas acordaram no susto. No susto. Qual é o susto? Os últimos dias. Mateus 24. Acordaram no susto. Senhor, não deixa a gente acordar no susto. Não deixa. Porque o Senhor disse que nós somos filhos do dia. Se vocês são filhos vocês não são filhos da noite. Vocês são filhos do dia. E aqueles que andam no dia sabem onde estão andando. E a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. É lâmpada para o meu passo aqui e é luz para onde eu tenho que ir. Isso é a palavra. Amém? Então, olha só. Nós podemos, então, pelo alimento que damos para a nossa alma, nós podemos, então, ter essa edificação. Fortalecer, né, no Senhor. Agora, e quanto à reserva de óleo? Que é o ponto. Senhor, como que eu faço a reserva do óleo? Senhor, eu quero saber como se faz a reserva do óleo. Quem mais quer saber? Vamos tentar? Vamos pedir ao Senhor que nos instrua nessa parte. Amém? Então, primeiro, as loucas foram loucas, porque elas pegaram a lâmpada, mas elas não levaram azeite. Versículo 3. E elas foram chamadas de loucas exatamente por causa disso. Note que elas tinham lâmpada. Então, quando foi meia-noite que se ouviu o grito, eis o noivo, elas tinham lâmpada. Como as outras tinham lâmpada também.
A diferença entre umas e outras é que as tolas não tinham azeite de sobra, elas só tinham para aquela acordada, vamos dizer assim. Acordou, tenho. Mas e depois? A história é depois, porque se ele demora, eu tenho que ter mais azeite. Eu tenho que ter azeite de reserva. Né? Elas tinham, portanto, apenas o óleo suficiente para fazer as suas lâmpadas queimarem no presente. O noivo chegando, prepara a lâmpada. Está acesa a minha lâmpada. Mas peraí, o noivo está demorando. Não foi tão ligeiro como eu pensei. Pastora Gladys, me dá um pouquinho do teu óleo. O óleo está dentro. Não tem como eu tirar de dentro. Não tem como ela tirar de dentro dela e botar dentro de mim. Entendeu? Entendeu como é que funciona? Não é que, que malvadas, por que elas não deram um pouquinho do óleo delas para as outras? Não, é que não dá para tirar óleo de dentro de alguém e botar em outro que não tem. Pode dormir na mesma cama, não vai conseguir. Só intercessão. Certo? Então, as tolas, elas tinham óleo suficiente para queimar naquele momento. Para fazer um espetáculo, só como se elas conhecessem o noivo. Isso não é palavra minha, é palavra de um teólogo de séculos atrás, chamado Matthew Henry. Ele disse que as tolas, elas tinham azeite suficiente para fazer as suas lâmpadas queimarem no presente, para fazer um espetáculo de si mesmos. Isso nos ensina uma coisa, nós devemos ser de verdade. É a primeira coisa. Nós precisamos ser de verdade. Não sou ainda tudo o que eu queria ser. Mas o Senhor trabalhou comigo e já fez bastante mudança aqui. Mas tem muito mais ainda para fazer. Nenhum de nós presuma de si mesmo. Não, a palavra de Deus chega a dizer, não pense alguém de si mesmo mais do que convém. Pense cada um na sua medida. Como é que eu vou saber a minha medida? Espírito Santo. Espírito Santo, oração, lugar secreto. É cada cortada de dedo. Glória a Deus por isso, porque ele só corrige filho, bastardo ele não corrige. Ai, meu Senhor amado, essa educação aí no Espírito é dura, mas vale a pena, tá? Outra coisa, essas tolas, elas não têm nos seus corações aquele estoque de conhecimento sólido na palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? Conhecimento sólido. Tem disposição enraizada. E eu não vou ali porque vai dar um estouro no ouvido de vocês. Disposição enraizada. Estou enraizado no Senhor. A minha disposição é seguir o Senhor. Custe o que custar, eu sigo o Senhor. Ele já me avisou que eu tenho que pegar uma cruz. Não é uma coroa. Disposição. O que é disposição? É colocar-se na posição de. Eu me coloco na posição de. Você pode dizer, eu me coloco na posição de estar com o Senhor. Estou com o Senhor, não abro. Isso é disposição enraizada. Resoluções estabelecidas. Decidi que sigo o Senhor. Uma resolução decidida. Ah, mas se perseguirem os cristãos. Eu já decidi que sigo o Senhor. Uma decisão, uma resolução estabelecida. Amém? Haverá um tempo de provação para nós. Nós precisamos saber disso. Qual será a posição que nós vamos assumir? Se qualquer situação nos abala, a palavra de Deus fala lá, se não me engano é Jeremias, se vocês se cansam com os que andam a pé, como é que vai ser com aqueles que andam a cavalo no transbordar do Jordão? Né?
Então, assim, que as pequenas lutas diárias nos preparem e que nos encontrem numa resolução estabelecida de que esta situação não vai arrancar dos meus lábios algo contra Deus. A situação é essa, mas louvado seja o Senhor, porque tudo que... são versículos que você tem que ter. É o escudo da fé. Essa situação está assim, mas glória ao Senhor, porque tudo que me diz respeito, o Senhor levará a bom termo. Durante muito tempo, muitos anos, muito tempo lá atrás, o versículo que eu citava chorando era: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, berna cabeçuda, e que são chamados segundo o seu propósito. Fui chamada, amo Jesus, fui chamada no seu propósito. Então isso aí pode estar terrível, mas o Senhor fará com que tudo isso conjuntamente resulte em bem para mim. Ele mudou a situação, me pergunta. Pergunta? Não. Ele me mudou. Só que agora, olhando para trás, para todos aqueles anos lá, eu posso dizer, graças a Deus, que o Senhor não respondeu do jeito que eu pedi, porque teria me destruído. Ele sabe todas as coisas. Agora, as tolas, elas agem debaixo de influência de incentivos externos. Aqui vai chegar o dia, pastor Marcelo, que ninguém vai dizer, não, nós não vamos precisar dizer, levanta as mãos, dá glória a Deus, ora em línguas, celebra o Senhor. Ainda são, amada igreja, incentivos externos. Se vibra aqui dentro e você tem o impulso de levantar as mãos, pelo amor de Deus, não restrinja o espírito. Se você ouve algo que aquece o teu coração, que te faz sonhar com o Senhor, e você diz, aleluia, solta o aleluia. Solta ele, porque anjo não lê pensamento. Nem o diabo. Só Deus. Então, vamos colocar sal na nossa oferta. Sabia que a oferta tem que ter sal, né? O que é sal? Sal aqui é sabor. Quando o Senhor falou, vocês são o sal da terra, né? O sal evita a corrupção também, mas o sal é o que dá sabor. E as ofertas para Deus têm que ter sabor, senão Ele não recebe. Então, vivem debaixo... Não estou falando de vocês aqui, tá? Só estou explicando uma coisa. As tolas vivem a influência de incentivos externos, mas não tem vida espiritual. Levanta a mão, levanta a mão. Não, aqui não. Ai, querido, eu vou falar. Se servir um chapéu, desculpa. Não desculpa nada. Entendeu? Nós não podemos ser movidos por incentivos externos. A nossa comunhão, a nossa expressão, o Senhor tem que brotar do ventre. O Senhor Jesus disse, do ventre daquele que crê, fluirão rios de água viva. E Ele falava do Espírito Santo que haviam de receber todos os que crescem. Você crê? Bota a mão no teu ventre. Diga para Ele, Senhor, te manifesta, te move em mim, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a não te restringir em nada, para a tua glória. Amém. Outra coisa que acontece com esse grupo aí dessas 5 virgens, é que não tem perspectivas e nem fazem provisões para o que está por vir. Levaram a lâmpada de alegre. Ele vem vindo, a lâmpada está aqui. Mas e amanhã? E depois? E daqui a um mês? E se ele não vier neste ano? E se ele não arrebatar a igreja antes da tribulação? Eu conheço a história de um país que é conhecido como o país por trás... Deixa eu achar uma palavra. Da cortina de bambu. Vai pesquisar, não vou falar aqui. A igreja lá era uma igreja, glória a Deus, aleluia, naquela comodidade de o Senhor vem buscar nós antes da grande tribulação.
E o que resultou é que eles estão em tribulação até hoje. Eles se reúnem às 5 da madrugada, num frio como esse, na selva, nas florestas, para adorar de verdade o Senhor. Porque tem uma igreja para inglês ver, se me entendem. E o pastor da igreja é aquele que usa uniforme. Só que na igreja ele não usa uniforme, mas ele é o pastor da igreja porque ele está vinculado a quem comanda. Então eles vão para as florestas para adorar o verdadeiro Deus. E voltam antes que a família acorde, porque próprios membros da família os denunciam eles. Esteja sempre pronto. Pode ser que o Senhor vai levar a igreja antes da grande tribulação, mas pode ser que a igreja tenha que estar vivendo em Gósen. Vendo tudo caindo. Sendo tudo destruído. E aqui. Obedecendo a palavra do Senhor. Andando humildemente na presença do Senhor. Buscando ser cheio do Espírito Santo e andando. E o Senhor, sobre toda a glória, Ele colocará um dossel. Diz a palavra de Deus lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 12. Eu não tenho certeza. Não é 12, é outro. A proteção. Eu acredito que nós vamos passar. Olha aqui para mim. Eles vão resolver o que é, não sei. Nós vamos passar. Olha para mim, por favor. Nós vamos passar esse tempo. Se nós tivermos óleo, aí nós vamos ser garantidos. Amém? Amém? Então, como não fazem provisão, não tem óleo para o posterior, né? E isso é a ruína de muitos até que ensinam. Por quê? Olha para mim, por favor. Olhem para mim. Deixa que eles vão atender. Olhe para mim. Porque não faz provisão para o dia de amanhã, não tem o recurso na hora em que precisa. Entendeu? Então, aquilo que eu falei até agora, já estou falando há bastante tempo, aquilo que eu falei até agora, coloca para dentro aquilo que te fortalece no Senhor, aquilo que enche o teu espírito de júbilo com o Senhor. Amém? Acho que é alguma coisa com o carro lá. Vocês vão me dar sua atenção, senão eu paro até o pessoal voltar e aí depois a gente continua. Vão me dar sua atenção? É muito importante o que eu estou falando aqui. Muito importante. Eu diria assim que pode até ser o destino eterno de algumas pessoas. Então, vamos prestar atenção aqui. Outra coisa que essas 5 virgens tolas, né, fazem, todo o seu cuidado é recomendar-se aos seus próximos, com quem agora conversam, e não aprovar-se a Cristo, em cuja presença um dia deverão comparecer. Então, são pessoas que elas querem, elas buscam serem aprovadas pelas pessoas. Mas intimidade, sabe? Aquela coisa com Deus não tem. E quando alguém conta coisas do que vai ser, normalmente as virgens tolas, elas são igual aos genros de Ló. Sabe o que aconteceu com os genros de Ló, né? Eles não acreditaram. Ló disse, vamos embora, vamos sair, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, vamos sair daqui. Não. Então, a graça de Deus faz com que nós sejamos virgens sábias. É isso que eu quero dizer. É a graça salvadora. É a graça. Muita gente entende graça como licença para pecar. Graça é empoderamento para você obedecer o Senhor, para eu obedecer o Senhor, para alinhar a nossa vida, para andar conforme a palavra nos ensina, para estarmos prontos. Venha Ele agora ou daqui a 50 anos. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Né? Então, não fazem provisões para o futuro. Essas são as tolas. Muito bem. Agora vamos ver as sábias, que é o que nos interessa, amém? É o que nos interessa. Então, elas tinham óleo suficiente para fazer as suas lâmpadas queimarem no presente e no futuro também, quando as coisas piorarem.
Então, essa reserva que ninguém pode transferir para mim, que eu tenho que comprar. Diga comprar. Ou seja, tem preço. Tem preço, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que devemos ser de verdade. Ser de verdade. Na intimidade, na busca por alimento para a nossa alma, no alinhamento da nossa vida. Sabe? Ser realmente de verdade. Segunda coisa. As virgens sábias, elas têm princípios internos ensinados pela palavra de Deus. E cada dia buscam mais princípios. Por exemplo, um princípio da palavra de Deus é o amor. E tem pessoas que confundem o amor de Deus com o amor humano. Ou com, sabe, sei lá eu que tipo de amor. O amor de Deus é um amor incondicional. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É um princípio. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, ora pelos teus inimigos, porque ele supõe que aquilo que está lá, ele supõe não, ele sabe, que aquilo que está lá em Romanos, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu posso não amar a pessoa, mas o Espírito Santo ama. E se for meu inimigo, eu disser, Espírito Santo, eu preciso orar pelo meu inimigo, porque o Senhor me mandou orar por ele. Vamos juntos, Espírito Santo, porque eu quero orar pelo meu inimigo. O amor dele pelo inimigo começa a se revelar dentro de você. E aí você ora sem peso, sem drama, sem trauma, sem nada. Você ora porque o Espírito ora em você. Entendeu? E eu já passei por essa experiência algumas vezes, de orar por inimigos. E vou te dizer uma coisa, quando você ora pelos inimigos, você se descobre amando eles. E é maravilhoso, você fica livre, você não carrega nenhum fardo. Então, princípios que são ensinados pela palavra de Deus. E cada dia buscando conhecer outros princípios para trazer para dentro. Lembra da inspiração? Trazer para dentro. Vivê-los, né? Então, as sábias, elas querem que o Senhor as analise, ensine, corrija, mostre, fortaleça, capacite a viver os princípios. Entendeu? Porque é pelo Espírito Santo de Deus, né? E obedecem. Só que, como falei antes, comprem o óleo. Ou seja, renúncia, cruz. Tem uma lâmpada sempre exposta ao Senhor. Senhor, meu espírito é a lâmpada. Esquadrinha-me, Senhor. Mostra-me os meus caminhos. Mostra-me se há em mim um caminho que não te agrada, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Capacita-me, Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês. O que tem aí fora, as coisas que precisam ser decididas na vida de todos nós, são, sem querer, assim, diminuir as dores das pessoas, por favor, me entendam bem. Elas são muito pouco comparadas com isso que eu estou falando aqui. Porque as virgens sábias pagam, elas compram o óleo. Elas compram o óleo. Como que compram? Esquadrinha-me, Senhor. Ah, Senhor, esse caminho que há em mim não te agrada, Senhor. Então, eu te peço perdão e eu preciso da tua graça, do poder do Espírito Santo para me capacitar a viver isto diferente do que eu vivi até aqui. As sábias têm no seu coração aquele estoque de conhecimento sólido. Sólido. Conhecimento não é conhecimento intelectual. Conhecimento é também. Começa com a explicação intelectual, mas vai se conduzindo até uma revelação maravilhosa da pessoa de Jesus. Conhecimento por intimidade, conhecimento por experiência, conhecimento de andar junto. Amém? Então, tem esse estoque de conhecimento sólido.
É por isso que você pode ver a palavra de Deus dizendo, o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque a intimidade, esse tipo de conhecimento por revelação da pessoa de Jesus, com base na palavra, te revela o Pai. E quando você conhece o Pai, você não tem mais medo. Senhor, pensa, Jesus, Emanuel, falei aqui, Deus Emanuel, vindo à terra, ele não precisava. Queridos, Deus é todo suficiente, não precisa nada nem ninguém. Alguém já disse, olha, cuidado vocês que dizem que são filhos de Abraão, porque dessas pedras ele pode fazer filhos para Abraão. Mas ele amou o mundo de tal maneira. Deu. Isso não te faz sonhar? Glória a Deus. Glória a Deus. Pagam o preço. Onde ele diz, não gostei disso que você fez. Perdão, Senhor. Vamos acertar. Brigou com o cônjuge, não vai dormir brigado. Vai lá. Vamos acertar. Com familiar, sempre, né? A questão familiar é sempre a questão que mais pega, porque os mais próximos são os próximos. Não, mas ela fez isso. Aí ele fez isso. Muito bem, então, eu não sou perfeita, nem você é perfeita. Então, vamos dar as mãos, vamos chegar para o Senhor e vamos dizer para Ele nos ajudar a continuar? Ele está à disposição. Enquanto as outras não se colocavam numa posição firme e definida, as sábias se colocam numa posição firme e definida. A minha posição é esta. Né? Então, aquilo que as outras não têm uma disposição, são levados pelo vento, decido isso, agora decido aquilo, conforme, para agradar essa pessoa eu falo desse jeito, para agradar outra pessoa eu falo de outro jeito. Né? Vai para todo lado, mas as sábias, elas têm uma posição enraizada, que não significa soberba, que não significa coração que não se deixa ensinar, mas que pela palavra, a palavra de Deus diz isso, então isto é o que eu me coloco nessa posição, de viver dessa forma. Amém? Então, essas resoluções, essas disposições, elas são necessárias porque pode haver um tempo em que isto seja questionado. Entendeu? Então, se você e eu formos questionados em algum aspecto da nossa fé, nós precisamos ter essas disposições, essas resoluções firmes. Caso contrário, né, o que vai acontecer? Vão cair fora. Uma coisa muito importante é que as sábias não põem para dentro a sabedoria do mundo. Elas não aspiram, não puxam para dentro as ideias do mundo, mas renovam a sua mente. Elas puxam para dentro palavra que mude as suas ideias, que mude a sua mente. E, gente, quando se fala neste assunto aqui, o diabo tem sido especialista em distrair cristãos, principalmente entre os jovens. Principalmente, mas é tudo, é todo mundo. Como eu falei, desde 2020, né, que a internet é o... Né? Então, aspiram muita coisa que não tem nada a ver com vida espiritual. Agora, aquele e aquela que tem uma posição firme, que tem resoluções baseadas na palavra de Deus, vai olhar, não, isso não me convém. Porque o mundo, de fato, jaz no maligno. Tem gente aí admirada com tal de um show que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Queridos, alguma surpresa? Alguma surpresa? Porque o Brasil está assim, porque... O Brasil está assim, o outro país está assim, o outro país está assim, o outro país está assim, porque o Senhor disse que vai chegar o dia em que Ele volta e vai ajustar contas com todo mundo. É por isso. Porque se Deus não quisesse, quando aquela tal daquela pessoa lá, né, se levantou para apresentar, e Deus não quisesse, ele matava ela assim. Não, mas eles não amam a verdade, então deixa eles com o erro. Entendeu como é que é?
Sobre uma tribo de Israel, ele chegou a dizer, Efraim está entregue aos ídolos, deixem-no. Aliás, esse fim de semana aqui, você tem alguma parte com o que vai acontecer aqui? Eu não tenho. Aqui na nossa região, você sabe do que ninguém sabe do que eu estou falando? Dia 26 de maio? Você tem alguma parte com isso? Então diga comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos perdão pela idolatria que não nos diz respeito. Diante dos santos anjos, na tua presença, confiados no poder do sangue de Cristo, nós declaramos que não temos parte com isso, nem nossos filhos, nem nossa descendência, não temos parte com isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, força, capacitação do Senhor, para conquistarmos mais alguns daqueles que estão fazendo isso agora, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Então, renova as suas mentes, né? Tem vida espiritual, comunhão, intimidade. Eles edificam a sua vida sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua obra e os seus ensinos. Estas são as sábias. E não pelos ensinamentos da mentalidade vigente no mundo. Edificam a sua vida sobre a rocha. Botam para dentro aquilo que é concernente à rocha. Vamos lá, Mateus 7. Mateus 7. Terminando agora. Aqui você tem os dois tipos de virgem, aqui. Na fala do Senhor Jesus. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não ouvi. Assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja o versículo 25, se você está lendo. Aí não diz, e se descer a chuva. Aí diz, e desceu a chuva. E correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E o que aconteceu? Não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. A rocha são os ensinamentos do Senhor. A rocha é Ele que se dá como um pão do céu para alimentar a nossa alma. Então, se você vai buscar o pão do céu para alimentar a sua alma e não a sujeira que tem no mundo, você está edificando a sua vida sobre a rocha, que é Ele. Ele não disse, olha, se isso acontecesse, aquilo. Ele disse, quando isso acontecer. E aqui não está falando da inundação do Rio Grande do Sul. Está falando de todo tipo de dificuldade que as pessoas possam enfrentar no mundo. Veja o versículo 25. Não, esse nós lemos. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem tolo. Está vendo aqui? As 5 virgens tolas? Insensato, tolo. Que edificou a sua casa sobre a areia. Antes de continuar, posso falar mais um pouco? Uma vez nós vamos acampar na praia, nós acampamos na areia, gente. Vocês não querem saber. Deu um dia de chuva, de vento, ele pelo lado de fora, fincando as estacas, eu pelo lado de dentro, pendurada nos ferros para a barraca não voar. Foi cômico aquilo. É assim, é desse jeito. Aí o que diz aqui? 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Não tinha azeite na botija. Vamos orar? Eu vou pedir que o Isaac venha aqui. Isaac, vem aqui. E quem está aí com o cônjuge, você vai orar por você, pela sua família. Quem está sozinho, procura uma amiga, né? Procura alguém, as mulheres procurem uma amiga, para fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça essas virgens sábias. Amém? Se você diz assim, eu perdi metade disso, vai depois lá e olha o vídeo de novo, anota. Amém? Amém?
Eu vou pedir só o Isaac aqui e todos os demais, vamos ter um momento de oração. Vamos ter um momento de oração. Busque o seu cônjuge, busque seus filhos, busque uma amiga, de 2 pessoas só, porque daí é melhor. Faz aquela montanha de gente e no fim ninguém ora por ninguém. Faça uma oração agora. Não perca esse ambiente, não perca esse ambiente, não perca esse ambiente. Começa a orar, peça, Senhor, faz de mim, da minha casa. Faz da minha casa, Senhor. Faz de mim, é 1 a 1. É 1 a 1. Lembra que você não pode transferir o seu óleo para o seu cônjuge. Mas você pode orar pelo seu cônjuge. Você não pode transferir o seu óleo para o seu filho, mas você pode orar pelo seu filho. Senhor, faz de nós essas virgens sábias. Faz de mim, Senhor, essa noiva preparada. Faz de mim, Senhor, essa noiva sábia. Faz de mim essa noiva preparada, Senhor. Faz de mim essa noiva que se veste de linho fino, puro e resplandecente. Que é os atos de justiça dos santos. Faz de mim essa virgem, essa noiva sábia. Os homens digam também, essa noiva sábia, que tem azeite na botija para os tempos difíceis. Ora pelo teu cônjuge. Ora pelo teu esposo, ora pelo teu noivo, pela tua noiva. Você está sozinho, meu irmão, procura alguém, ora com uma pessoa. Santo tu és, Senhor. Senhor, a tua palavra é a verdade. Tu és o verbo que se fez carne, tu és a verdade. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ser de verdade, Senhor. Eu não quero ser de aparência. Senhor, não quero ser para dar show. Quero ser de verdade, Senhor. Quero ser de verdade, Senhor. Me faz ser de verdade. Me faz ser de verdade pela operação do Teu Espírito Santo. Senhor, me capacita a edificar minha vida sobre a rocha. Faz isso em nós, Senhor. Ajuda-nos. Derrama a tua graça. Derrama a tua graça que nos salva. Santo, Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Santo tu és, Senhor. Sim, Senhor. Oramos pelos nossos filhos, Senhor. Quebra todo espírito de apatia. Quebra, Senhor, todo espírito de apatia. Quebra todo espírito de descaso. Quebra todo espírito de indiferença. Faz-nos ardentes em Ti, Senhor. Faz-nos ardentes em Ti. Habilita-nos pelo Teu Espírito Santo a praticar a Tua palavra, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor. Quero todo mundo orando. Não saia daqui. Não saia daqui sem que o Senhor te marque com essa decisão. Lembra? Disposição enraizada. Resoluções definidas. Santo. Resoluções estabelecidas. Santo, Santo, Santo. Faz-nos homens e mulheres de oração. Faz-nos homens e mulheres de comunhão. Faz-nos jovens de comunhão, de intimidade. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és, Senhor.
Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és. Santo Tu és. Vem agir, Senhor. Vem operar em nós, Senhor. Vem operar em nós. Vem operar em nós, Senhor. Nós queremos, nós queremos. Nós queremos, Senhor. Convença o Senhor que você quer. Convença-o de que você quer. Ah, meu Senhor. Santo Tu és, Senhor. Santo Tu és. Santo Tu és, meu Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque as bodas do Cordeiro vêm e a esposa está se aprontando. Atos de justiça, tecendo o vestido de linho fino, puro e resplandecente. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Te amo, Senhor.